Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas a mais uma aula semanal, nossa 26ª Live ACE. O tema da nossa aula dessa semana, como se tornar a clínica mais desejada da sua região. As pessoas, quando eu converso com as pessoas e tudo mais, pergunto, qual que é a tua grande dificuldade, qual que é o teu grande desejo, né? E as pessoas, elas normalmente me sinalizam que a sua grande dificuldade é captar pacientes e que o grande desejo é se tornar uma clínica desejada, é se tornar uma clínica referência na região, né? Então, por isso eu decidi trazer esse tema, um tema que eu tenho certeza que todo mundo busca ter uma clínica que seja desejada pelos pacientes, né? Que a gente não precise. Eu tenho uma frase que eu gosto muito de usar, que é um lema para a gente na minha clínica ali, que a gente fala que a gente não corre atrás das borboletas para pegar as borboletas, né? A minha clínica tem como logo uma borboleta, então essa frase faz muito sentido para a gente. A gente tem uma conexão grande com essa frase, né? Então a gente não corre atrás das borboletas, mas a gente cultiva o nosso jardim para que as borboletas venham. Então, para que uma clínica se torne desejada, você tem que. Não pode ficar correndo atrás das pessoas. O que a gente quer é justamente isso. Não, a gente não quer ficar correndo atrás das pessoas, a gente quer ser desejado para que as pessoas venham até nós, né? Então, esse é o grande ponto que eu vou trazer aqui na live de como que você faz isso na sua clínica, tá? E tem bastante conteúdo extremamente prático que, eu gosto sempre de trazer, sempre ressalto isso aqui nas lives, nas aulas, é que sempre busco trazer esses conteúdos da forma mais prática possível para que você consiga sair da aula e aplicar esse conteúdo, tá? Então, o meu intuito com essas aulas é justamente que elas sejam práticas para você, tá? Importantes, obviamente, em relação ao conteúdo que eu trago aqui. Eu sempre, no começo, normalmente trago um contexto, né? Para daí, no final, trazer essa parte prática de como implementar isso, né? E é justamente essa aula vai funcionar exatamente dessa forma. Vou trazer um contexto no início e no final vou mostrar para vocês de forma prática como é que vocês então podem tornar a clínica de vocês mais desejadas aí na sua região, tá? Então vamos para o conteúdo então, deixa eu mudar aqui minha tela. Então a primeira coisa aqui que a gente vai falar é uma clínica se torna desejada em que momento, tá? Então uma clínica ela se torna desejada em dois momentos e eles podem normalmente também acabam acontecendo juntos, né? Primeiro, quando você mostra a sua capacidade de entregar resultado para as pessoas. Então você vai lá, mostrou a sua capacidade de entregar resultado e aí mostrou outro resultado, mostrou outro, mostrou outro, mostrou outro. Isso tudo vai criando um desejo nas pessoas que querem fazer aquele procedimento com você. Então, essa capacidade de entregar resultados é uma das coisas que faz com que a sua clínica seja desejada. Então, esse é um ponto. Mas não adianta simplesmente você ter esse ponto de, eu sou capaz de entregar um resultado, porque a gente precisa de algo a mais. E o que é esse algo a mais? É também quando as pessoas elas se identificam com o estilo de vida de quem frequenta aquela clínica. Então, quando uma pessoa vai lá, posta que está na sua clínica, posta a sua experiência e outras pessoas veem aquilo, as pessoas elas começam a desejar também estarem participando daquele local onde aquela pessoa que ela segue, que às vezes é influenciada por ela, está naquele momento, tá? Então, isso daqui ele tem muita relação com marketing de influência e tem muita relação também com o aspecto neurológico. Eu já trouxe, se eu não me engano, nas minhas duas últimas aulas, eu vou trazer aqui de novo, porque pode ser que você não tenha visto as minhas duas últimas aulas aqui no YouTube, mas quais são esses pontos aqui, tá? Esse ponto neurológico. Como é que funciona o nosso cérebro? O nosso cérebro, ele quer economizar energia. Para que ele economize energia, ele tenta pegar alguns atalhos. Um desses atalhos que o nosso cérebro tenta pegar e que ele acaba pegando é justamente quando uma pessoa nos indica alguma coisa, nos recomenda alguma coisa, e não necessariamente diretamente para a gente. Pode ser, por exemplo, num post de rede social, uma pessoa vai lá e fala, vivi essa experiência na clínica e foi dessa forma, gostei muito. O nosso cérebro, como que ele recebe essa informação? Ele recebe nossa informação falando assim, esse local, essa marca, essa clínica, enfim, esse produto, enfim, tende a ser bom porque outra pessoa está te recomendando. É justamente esse é o atalho que o nosso cérebro tenta, e isso eu não estou tirando da minha cabeça, isso é um estudo e está num livro, inclusive,
chamado Armas da Persuasão. Esse é um estudo que fala sobre a prova social, né? Então, a prova social é justamente essa, quando as pessoas elas entendem no cérebro delas, o cérebro delas recebe essa informação de que elas precisam criar algum atalho, e um atalho é quando uma pessoa facilita essa nossa tomada de decisão, né? Por um local, por um produto, por alguma coisa. Então, quando uma pessoa vai lá e recomenda, o nosso cérebro pega esse atalho e entende aquilo como algo bom, tá? Então, nesses dois momentos, a gente cria o desejo. Então, isso daqui é muito importante que vocês entendam, que o desejo, ele está relacionado com a limitação de acesso a algo, tá? Então, por exemplo, a limitação de acesso, ela pode se dar de duas formas. A gente pode limitar o acesso por preço ou por exclusividade. Então, por exemplo, o que é por preço? Às vezes a gente está num local, sei lá, vamos usar um exemplo de uma loja, tá? Às vezes a gente está numa loja, só que eu não consigo, digamos assim, ter acesso àquele produto porque ele é um produto muito caro. Vamos colocar aí, por exemplo, sei lá, uma Porsche, tá? Uma Porsche é um produto que ele tem um preço alto e por isso o acesso a ela é limitado. Pode ser também por exclusividade, tá? E aí aqui não necessariamente a gente está falando, e aí eu vou trazer, por exemplo, um exemplo de algo que não é tão caro, por exemplo, como um carro de luxo. Por exemplo, a marca Starbucks. A marca Starbucks é uma marca que ela é desejada de uma forma geral pelas pessoas. E eu lembro, eu moro entre Itajaí e Balneário Camboriú, né? E aqui na cidade em si, não tem Starbucks. O local mais próximo que tem é Tijucas, que tem um outlet ali em Tijucas e fica aproximadamente, sei lá, talvez eu esteja errando, mas talvez uns 30 quilômetros daqui, tá? Uns 30 quilômetros de Balneário. Talvez um pouco menos. Enfim, então, e isso não existia há praticamente 2 anos, 3 anos atrás, não existia Starbucks. Então, a Starbucks, ela era uma marca ainda mais desejada quando ela era extremamente exclusiva, então eu não conseguia ter acesso a ela porque ela não tinha aqui na minha região, só que eu queria consumir ela porque eu via as pessoas consumindo, que entra muito naquele ponto da nossa aqui que eu falei para vocês, de as pessoas se identificarem e tomarem atalhos, né, através de como o cérebro funciona, tá? Então, a limitação de acesso ela pode ser dessa forma. Outro exemplo, eu até trouxe alguns exemplos aqui, tá? Ó, por exemplo, a Zara. A Zara também é um tipo de loja que ela não tem em todo lugar. Então, pessoas que querem consumir a Zara, elas criam um desejo ainda maior pela marca quando elas não conseguem consumir a marca. Isso é muito importante, tá? Beleza. A gente aqui também, eu trouxe alguns outros exemplos. A Apple é a mesma coisa. A gente, além de ter um produto com preço mais alto, mas obviamente que não é comparado com uma Porsche, né? Mas tem um valor agregado no produto da Apple, no iPhone, por exemplo, no MacBook, enfim. Mas então a Apple ela tem muitas dessas duas coisas aqui, do preço e da exclusividade. E obviamente que normalmente essas coisas acabam acompanhadas uma das outras, né? Mas a Apple, por exemplo, eu até consigo comprar um celular da Apple, mas eu não consigo aqui viver a experiência Apple, porque não tem loja da Apple aqui, tá? Aqui em Balneário, aqui em Itajaí. Então eu não consigo viver a experiência que é estar dentro de uma loja Apple para comprar o meu produto dentro de uma loja Apple. Então isso cada vez mais vai aumentando o desejo das pessoas. E aí aqui eu quis trazer não só uma marca voltada para produtos, mas eu quis trazer uma marca também voltada para serviços, Itaú Personalité. Muitas vezes as pessoas desejam fazer parte do Itaú Personalité, mas não é todo mundo que pode entrar no Itaú Personalité, tem que ter uma determinada faixa de renda, enfim, então é algo limitado, então isso cria desejo pela marca Itaú Personalité. E o que todas essas marcas elas têm em comum? Além de elas proporcionarem produtos e serviços de alta qualidade, elas proporcionam isso daqui, experiência, tá? Então, a parte de experiência é muito forte nessas marcas que criam desejo. Então, a gente pode falar que a experiência cria desejo. E às vezes a gente nem sabe como é que é a experiência. A gente está falando aqui de marcas grandes, mas às vezes, numa clínica, por exemplo, a gente não sabe como é que é a experiência. Mas a partir do momento que uma pessoa que está lá dentro, que a gente acompanha, conta a sua experiência, a gente já começa a entender que aquela realmente é a experiência que a gente vai viver lá dentro, e isso também vai criando o desejo, tá? Então aqui a gente está começando a entender
o funcionamento do desejo, tá? Isso é fundamental para a gente conseguir montar um plano de como tornar a nossa clínica mais desejada. A gente tem que entender o que está por trás de tudo isso, tá? E aí, aqui eu trouxe esse ponto, eu trouxe esse erro, tá? O erro que até grandes gestores de clínicas cometem. Esses dias eu vi um post de um gestor de clínica que ele é referência no Brasil em gestão de clínicas, e ele cometendo esse que, na minha visão, foi um erro gravíssimo que ele trazia no post. Que qual que era esse erro? Achar que a experiência do paciente começa no momento em que ele pisa na clínica. Então lá no post falava, ó, cuide da experiência do paciente, falava sobre a experiência do paciente, né? E falava sobre, a partir do momento que o paciente pisa na clínica, a experiência precisa ser dessa forma. Então, dando a entender de que a experiência do paciente ele começava no momento que ele pisava na clínica, que ele tinha contato com a clínica. Porém, a experiência ela começa muito antes disso, ela começa lá no momento de descoberta. E aí aqui eu trouxe 2 cenários para você. Por exemplo, um cenário onde um potencial paciente entra no seu Instagram, mas ali ele não fala, você não fala nem aonde você atende, também não mostra o caminho para fazer contato com você para agendar um horário. E no cenário 2, esse mesmo potencial paciente, ele entra no Instagram bem apresentável, com clareza do local de atendimento, de onde ele precisa ir para fazer contato com você no WhatsApp. Qual desses 2 cenários aqui esse paciente vai ter a melhor experiência? Com certeza vai ser nesse cenário 2, tá? Então, aqui é para vocês entenderem que a experiência do paciente, ela já começa no momento de descoberta da sua marca. Então, o paciente está ali navegando no seu Instagram, por exemplo, aqui no caso um potencial paciente, né? Então, ali já começa a experiência dele, tá? Então, a gente não pode só falar que é a partir do momento que pisa na clínica, porque senão a gente vai esquecer tudo que vem antes, que é o momento da descoberta, é o momento do atendimento, que daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Então, resumindo, em todos os pontos de contato com o potencial paciente, e aí aqui eu trouxe até um símbolozinho que vocês estão vendo aí do lado, que é o símbolozinho do ouro, né? Em todos os pontos de contato com o potencial paciente que nós temos a oportunidade... Desculpa, voltando. Em todos os pontos de contato que a gente tem com o potencial paciente ou com o paciente, a gente tem a oportunidade de entregar uma boa experiência ou de não entregar uma boa experiência, tá? Fechou? E para que a gente possa entregar uma boa experiência para o paciente, a gente precisa conhecer o quê? Todos os pontos de contato do paciente com a nossa clínica. Porque vejam, aqui eu estou trazendo para vocês um ponto de contato, que é o ponto de contato da descoberta. E aí existem vários pontos de contato, né? E como que a gente conhece todos os pontos de contato do paciente com a nossa clínica? A gente precisa fazer isto daqui, montar a jornada do paciente. Então, vamos lá. A gente só consegue melhorar a experiência do paciente a partir do momento que a gente conhece a jornada do paciente lá dentro, porque a experiência dele ela é construída em todos os pontos de contato que a gente tem com o paciente. Então, para que a gente possa melhorar a nossa experiência que a gente entrega para o paciente, a gente precisa conhecer a nossa jornada. A gente precisa montar a jornada do paciente, né? Então, montando a jornada do paciente, consequentemente, a gente vai entregar uma experiência melhor. Consequentemente, a gente vai tornar a nossa clínica mais desejada, porque as pessoas elas vão contar mais a experiência delas lá dentro, elas vão viver uma experiência melhor lá dentro, e isso vai ser fundamental para que a sua clínica seja desejada e, consequentemente, para que você aumente a sua venda, aumente a sua demanda, aumente a sua procura, né? Aumente as pessoas sendo atraídas para a sua clínica, né? Então, isso daqui é realmente o que eu tenho para te entregar de ouro, tá? Desse tema. E aí, eu vou te ensinar a fazer isso. Para montar a jornada do paciente na sua clínica, você vai precisar do quê? Então, vamos lá. Opa! Você vai precisar do quê? Primeira etapa, você vai precisar listar as macroetapas da jornada. E aí, como que a gente faz isso? Aqui eu trouxe alguns exemplos de macroetapas da jornada. Pode ser que na sua clínica funcione um pouco diferente, aí você vai fazer essa listagem. Então, aqui é um passo a passo do que você precisa fazer para fazer a listagem da jornada do seu paciente, tá?
Primeiro você vai listar as macroetapas. Então, por exemplo, quais são as macroetapas? Primeiro tem o momento da descoberta, depois tem o momento do atendimento, depois tem o momento do agendamento, depois tem o momento do deslocamento do paciente até a clínica, depois tem o momento da recepção, depois tem o momento da entrega do serviço, depois tem o momento do relacionamento com o paciente, tá? Então essas são algumas macroetapas da jornada do paciente. Ah, Bruno, por exemplo, tá? Eu não faço... aqui dificilmente vai ter. Depois eu vou mostrar um pouco melhor para vocês no detalhe porque isso daqui tende a ser as macroetapas de praticamente 100% das clínicas, tá? E aí aqui, vejam, né, eu coloquei, normalmente, quando eu falei daquele post de que um grande gestor aí de clínicas do Brasil e tal comentou aquilo, ele falou que, na verdade, a experiência ela começa aqui, ó, no momento da recepção, mas, na verdade, começa na etapa da descoberta, depois a gente faz o atendimento dessa pessoa, seja por WhatsApp, por ligação, depois a gente caminha para o agendamento, depois a gente caminha para o deslocamento, e aí sim, o deslocamento ele faz parte também da experiência do paciente, porque imagina o paciente chegar lá, tá fazendo o deslocamento, fez o deslocamento com carro próprio, chegou lá, não tem onde estacionar. Isso é um problema que está envolvido ali na macroetapa que eu aqui chamei de deslocamento. Pode ser que você chame de outra coisa, mas eu chamei aqui de deslocamento, e um dos pontos que estão envolvidos no deslocamento é, por exemplo, como a pessoa vai estacionar, tá? Então, tudo isso afeta a experiência do paciente dentro da nossa clínica. E a gente precisa, então, primeiro fazer essa listagem das macroetapas. Feita a listagem das macroetapas, a gente vai descrever o funcionamento de cada macroetapa na sua clínica. Então, por exemplo, dentro da etapa de descoberta, a gente vai listar de que forma que funciona a descoberta da sua marca pelos pacientes na sua clínica. Então, por exemplo, eu tenho o Instagram, aí o Instagram eu faço de forma orgânica e eu faço de forma paga. Eu tenho também um programa de indicação, eu tenho um site, eu faço eventos, eu tenho, por exemplo, marketing de influência, tá? Então, aqui existem vários formatos da gente fazer com que as pessoas nos descubram a nossa marca. Beleza. Na etapa de atendimento, a gente tem os canais, então a gente, por exemplo, onde que a gente faz nosso atendimento? O nosso é no WhatsApp. Pode ser que o seu seja, por exemplo, sei lá, Instagram Direct. Normalmente vai ser o WhatsApp, né? Mas aí você precisa definir esse canal, porque o seu atendimento precisa sempre ser feito por esse canal. Então, às vezes, você vai ter o WhatsApp e vai ter o telefone, por exemplo, tá? Ou, não, eu não tenho mais telefone, eu só atendo por WhatsApp. Aí você vai definir, você faz o atendimento da pessoa também pelo direct? Pode ser que você faça, então beleza, então o direct você também precisa ter esse canal de atendimento ali. Qual vai ser o formato? Pode ser que você tenha um formato onde é um humano respondendo, pode ser que você tenha um formato de IA, e aí você vai colocar qual que é o formato do seu atendimento, é humano ou é IA. E aí você vai também colocar as políticas que você tem no atendimento. Por exemplo, tá, na minha clínica, sempre em todos os momentos precisa chamar o paciente pelo nome, sempre precisa finalizar com uma pergunta, porque nós somos os responsáveis por dar o direcionamento do atendimento. Muitas vezes a gente vai lá e fica só respondendo a pergunta do paciente, né? só responde, e aí fica chato, parece que é o paciente que está dando encaminhamento na conversa, sendo que é nossa responsabilidade como clínica dar esse encaminhamento. Então a gente dá esse encaminhamento através de perguntas, então a gente sempre finaliza com uma pergunta. E a gente também a nossa secretária, ela sempre precisa seguir o script de atendimento. Essas são algumas das nossas políticas que a gente tem de atendimento na minha clínica. Agendamento. A gente faz uma cobrança da taxa de reserva de horário e aqui a gente também tem a etapa de confirmação de horário, que está dentro do agendamento, tá? Beleza, cobramos a taxa, a pessoa pagou, depois a gente fez a confirmação de horário. Aqui a gente também tem, por exemplo, dá para fazer um follow-up. Então, você mandou falando sobre a cobrança da taxa de reserva. Aí a pessoa não respondeu, não pagou a reserva. Você pode fazer um follow-up. Fez o follow-up, a pessoa agendou, vai confirmar o horário com ela e aí, um dia antes vai fazer esse lembrete, né, do horário. Beleza, e aí você vai listar como funciona. Aqui eu trouxe alguns exemplos para você, né? Mas você vai descrever o funcionamento de cada uma dessas macroetapas. Então,
Como que funciona na recepção do paciente? Ah, primeiro a gente faz um cadastro, depois do cadastro a gente avisa a profissional que o paciente chegou. Depois que a gente avisou a profissional que o paciente chegou, a gente oferece o nosso cardápio de bebidas e comidas. Então, você tem um cardápio, você faz isso, ou não, eu tenho só o café, eu vou oferecer só um café. Enfim, aqui você vai listar como que funciona a sua entrega. Eu faço, por exemplo, uma avaliação, aí depois tem o procedimento, aí depois tem o retorno. Como que funciona a avaliação? A avaliação eu começo com um quebra-gelo, depois do quebra-gelo eu faço uma pergunta estratégica para a pessoa, depois da pergunta estratégica eu tiro fotos, enfim, você vai listar tudo que você faz nessa jornada do paciente, tá? Então, só trazendo alguns exemplos aqui. Beleza. Agora que você descreveu cada uma dessas macroetapas e como elas funcionam na sua clínica, você vai fazer o seguinte, você vai listar os pontos de melhoria em cada etapa da jornada. Para a gente melhorar a experiência do paciente, a gente precisa melhorar a jornada do paciente. E a jornada do paciente, ela é uma junção de vários pontos de contato que o paciente tem com a nossa clínica. E em cada um desses pontos de contato, em cada etapa da jornada do paciente, a gente tem oportunidades de melhoria e com essas oportunidades a gente consequentemente vai começar a melhorar a experiência dos nossos pacientes lá dentro e tornar a nossa clínica mais desejada, que foi aquilo que eu falei. Então, as nossas ações, elas precisam ser fruto dessa análise que eu estou mostrando para vocês. Então, isso daqui, ele vai ser um guia em que você vai fazer constantemente, semestralmente, anualmente, você vai fazer essa análise da jornada do seu paciente. Você vai entender como é que está a jornada do seu paciente, você está fazendo tudo que é possível para entregar a melhor jornada para o seu paciente, e aí a gente vai fazendo essas análises, tá? Então aqui no terceiro ponto você vai pegar cada uma dessas etapas desse funcionamento, tá? Dessas microetapas, digamos assim, porque aqui a gente listou as macroetapas e aqui a gente fez uma listagem de microetapas dentro dessas macroetapas, né? Agora a gente vai listar os pontos de melhoria de cada etapa da jornada do paciente. Então eu trouxe alguns exemplos para vocês aqui, tá? Por exemplo, na etapa de descoberta, vamos dizer que você só usa um Instagram orgânico e que o Instagram não está bonito e também não está entregando valor para quem acessa. Então, dessa análise que você fez aqui, surgem algumas ações. Primeiro, aumentar os canais de aquisição de pacientes e depois gerar conteúdos que passem mais valor para quem assiste. Aqui também, por exemplo, organizar o seu perfil do Instagram. Então, você notou que esses são os pontos de melhoria dessa etapa aqui da descoberta. Lá na etapa do atendimento, eu notei que a minha secretária ela não tem um padrão de atendimento, ela não chama o paciente pelo nome no WhatsApp e ela comete muitos erros de português quando está respondendo os pacientes. Daqui também surgem algumas ações. Por exemplo, primeira delas, criar um padrão de atendimento com um script de WhatsApp. Segundo, fazer o treinamento de atendimento para a secretária. Terceiro, instalar um software, um aplicativo, uma extensão que monitore a escrita e previna erros no futuro, tá? Então, aqui a gente surge algumas ações. Outro exemplo que eu trouxe aqui. Não está sendo deixado tempo suficiente na agenda para o paciente fazer a avaliação mais o procedimento. Daqui também surge ações, que é implementar um padrão no WhatsApp de sempre perguntar se o paciente quer agendar uma avaliação e também, naquele mesmo dia que agendar a avaliação, se ele quer também realizar o procedimento naquele mesmo dia. Então, isso é uma ação que a gente toma a partir do momento que a gente identifica que não está sendo deixado tempo suficiente na agenda para o paciente fazer a avaliação, tá? Fechou. Beleza, aqui temos então esse terceiro passo, e aí a gente vai para um último passo que ele é também de extrema importância, que em cada um desses pontos de melhoria da etapa da jornada, a gente vai ter essas ações que vão surgir
disso que a gente fez anteriormente, na etapa anterior, né? E você vai notar que algumas dessas ações elas vão ser rápidas de ser implementadas. Por exemplo, instalação do aplicativo para monitoramento de escrita. Isso aqui é rápido, é uma coisa que em 5 minutos você resolve, tá? Então essas ações que são rápidas, você já precisa colocar em implementação. Porém, vão existir outras ações que vão necessitar de um planejamento. Por exemplo, eu vou precisar aumentar os meus canais de aquisição de pacientes. Você vai ter que criar um planejamento para que você aumente os canais de aquisição. Então, por exemplo, será que hoje eu estou fazendo só Instagram orgânico? Qual que é a melhor opção para eu fazer aqui agora para um novo canal de aquisição? Será que eu começar a fazer Instagram pago? Será que eu começar a fazer eventos? E aí vai depender muito da sua realidade. Por exemplo, se você é uma pessoa, um profissional que já tem uma carteira de pacientes, talvez faça mais sentido você ir para o caminho de eventos, porque o evento é um canal de aquisição onde a gente consegue matar 2 coelhos com uma cajadada só, digamos assim, né? Que é a gente consegue se relacionar com os nossos pacientes recorrentes e juntamente atrair novos pacientes, porque a partir do momento que a gente fala para essas pacientes recorrentes que elas podem levar uma amiga para esse evento, a gente vai estar relacionando com elas e trazendo novas pessoas para conhecerem a nossa marca. Mas a gente só consegue fazer eventos e chamar pessoas que já são nossos pacientes recorrentes a partir do momento que a gente já tem uma base de pacientes, né? Então, a partir do momento que a gente tem essa base, a gente pode utilizar uma estratégia. Se a gente não tem, a gente tem que utilizar uma estratégia para aumento de base para aumento da nossa base, tá? Nossa audiência. Então, aí talvez faça mais sentido, sei lá, partir para o Instagram pago, por exemplo, tá? Então, aqui vai necessitar de algumas ações vão necessitar de um plano. E aí você vai precisar construir esse plano, tá? Entenderam? Então, só para fechar aqui esse conteúdo, para deixar ele extremamente redondo, de que você quer construir uma clínica que ela seja desejada pelos pacientes. Então, invista em entregar resultados de altíssima qualidade, não só entregar, mas divulgar esses resultados e proporcionar uma boa experiência para as pessoas que estão ali, porque essa experiência vai fazer com que as pessoas elas comuniquem essa experiência para o mundo, digamos assim, né? Para o mundo dela, e aí as pessoas que acompanham aquela pessoa, seja por rede social, seja por indicação, seja num jantar, seja em qualquer lugar, essa pessoa comentar sobre a experiência dela na sua clínica vai fazer com que as pessoas comecem a olhar a sua clínica de outros olhos. Obviamente que pode ser que isso não aconteça de primeira, por exemplo, tá? Às vezes você tá lá num jantar com as suas amigas. E aí uma paciente sua, ela vai lá e comenta, pô, eu fiz um procedimento, eu gostei muito, ficou muito legal e tudo mais. Aí a pessoa vai perguntar, onde é que tu fez? Foi lá na Life, por exemplo, que é o nome da minha clínica. Foi lá na Life. Beleza, tudo certo. Aí a pessoa ela volta para casa, abre o Instagram e aparece um patrocinado da Life para ela. Daí ela vai pensar assim, caramba. E aí aparece um resultado, às vezes um resultado ali no patrocinado, né? E um resultado que ela gostou. Às vezes ela quer fazer, por exemplo, uma harmonização, mas ela ainda não achou ninguém que faz de uma forma natural, e ela viu um resultado de uma harmonização que ficou super natural. E aí aí ela pensa assim, caramba, tal pessoa que eu conheço fez lá, gostou da experiência dela, eu tô vendo aqui, tô vendo o resultado dessa clínica, tô gostando dessa clínica, gostei desse resultado aqui, é isso que eu procuro, é essa naturalidade que eu procuro, e isso já vai automaticamente criando um desejo enorme dentro da cabeça dela, de forma inconsciente, criando um desejo de ela agendar um horário com você, tá? Então, vejam que a fórmula entre combinar resultados com experiência, essa fórmula que cria o desejo, tá? Então a gente precisa investir em entregar resultados, e daí a gente precisa investir na parte técnica, claro, mas a gente precisa investir em criar uma experiência diferenciada para a pessoa, uma experiência que vai ser completa, tá? Para aquela pessoa. Legal, beleza? Como que a gente cria essa experiência? Entendendo que a pessoa ela vive experiências em cada etapa da jornada dela, em cada etapa da jornada do paciente. Então, para que a gente possa proporcionar uma boa experiência e, consequentemente, ser desejado pelos nossos pacientes, a gente precisa fazer esse trabalho de análise da nossa jornada do paciente. E aí, foi justamente isso que eu trouxe aqui,
como você faz essa análise da sua jornada. E aí não adianta só a gente fazer essa análise, mas a gente vai fazer essa análise, vai entender quais são os pontos de melhoria, vai listar e planejar essas melhorias e vai executar essas melhorias e vai medir essas melhorias, porque depois que a gente for fazendo algumas melhorias, outras necessidades vão surgindo e aí a gente vai, por isso que eu falo que é um ciclo, a gente vai tendo sempre que revisar a nossa jornada para que a gente sempre consiga estar proporcionando a melhor estratégia, a melhor experiência para o paciente. Lembram que eu trouxe aqui, não sei, agora me lembro exatamente aonde que eu trouxe aqui. Ah, aqui, ó. Por exemplo, o atendimento. Ah, o formato do atendimento. Ele pode ser humano ou ele pode ser IA. IA é algo novo, é algo que a gente está falando de 2 anos atrás. Por exemplo, há 2 anos atrás, 3, 4 anos atrás, a gente nem falava de IA. Então, até tinha uma questão de chatbot e tal, mas enfim, não funcionava tão bem. Não é que não funcionava, mas enfim, era muito seco, não era muito personalizado o atendimento. Então a gente basicamente sobrava para a gente o formato de um atendimento humano, né? Então a gente tinha que ser um humano ali atendendo. Hoje a gente tem o formato de IA. Se eu não revisasse a minha jornada do paciente, isso daqui iria passar despercebido por mim. Ah, beleza, tem a IA, mas onde que eu posso incluir a IA na minha empresa? Então, por exemplo, Bruno, tu recomenda usar a IA para atendimento? É um formato a ser testado, por exemplo, uma coisa que influencia muito as pessoas na hora de agendar um procedimento ou não é o timing de resposta. Quanto mais tempo a gente demora para responder uma pessoa, menos propensa ela está a agendar um procedimento com a gente. Então, quanto mais rápido a gente responder, maior a probabilidade de ela agendar um procedimento com a gente. Legal, sabendo disso, você consegue atender 24 horas por dia no seu WhatsApp? Não consegue. A sua secretária, por exemplo, a minha secretária, ela trabalha das 9h45 até as 7h30 da noite. Beleza. De segunda a sexta. Então, entre esses horários que ela não trabalha, não tem ninguém respondendo o WhatsApp e final de semana também não tem ninguém respondendo o WhatsApp. Então, se eu demorar para responder as pessoas, eu vou provavelmente ter menos chance de pessoas agendando comigo, tá? Vou ter menos oportunidades, menos probabilidade de que as pessoas agendem comigo. Então, às vezes, colocar uma IA nesse horário onde você não está com um atendimento humano seja uma ótima estratégia e vai te dar resultado. Não estou te recomendando aqui porque ainda não tenho números para te passar para poder afirmar isso, tá? Então, não é uma recomendação, mas com certeza está no meu plano de ação para testes, né? Então, no meu plano de ação, eu listei isso e identifiquei que, eu preciso, para eu melhorar a experiência do meu paciente, eu posso e responder rápido é uma coisa que melhora muito a experiência das pessoas, né? Se a gente demora para responder, a gente prejudica a experiência das pessoas. Então aqui eu identifiquei que eu poderia ser mais rápido colocando uma IA. Então eu coloquei isso como um plano de ação da minha clínica. Então só para vocês terem uma noção da dinâmica da coisa, tá? Fechou? Entenderam? Então agora está extremamente claro o que vocês precisam fazer para que a clínica de vocês seja uma clínica desejada aí na região de vocês e podem ter certeza que 90% dos concorrentes de vocês não faz esse trabalho, quer fazer o dever de casa, quer fazer o feijão com arroz, mas não fazem porque é algo que vai exigir colocar a bunda na cadeira, vai exigir colocar o pensamento para trabalhar. Então, as pessoas acabam tendo preguiça e não fazem isso daqui. E isso daqui é fazer gestão. Isso é dominar a gestão da sua clínica. Uma das coisas, obviamente, né? Então, a jornada do paciente é uma ferramenta que a gente utiliza para melhorar os resultados da nossa clínica. E eu tenho certeza que se você implementar tudo isso da forma que eu te falei aqui, de uma forma redonda que eu te falei aqui, tá? Eu tenho certeza que você vai começar a colher os resultados, seja atraindo mais pacientes, seja aumentando seu faturamento, dobrando seu faturamento, tá? Então, tudo isso daqui é algo que vai realmente te entregar resultado, vai ser prático para que você coloque isso no seu dia a dia, na sua rotina e te entregue o resultado que você precisa, tá bom? Beleza? Recados. Primeiro, se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te ajudou, se você teve algum insight a partir desse vídeo, curta esse vídeo, porque esse vídeo ele também, a partir do momento que tem mais curtidas, ele acaba atingindo mais pessoas, transformando a vida de outras pessoas também. E é uma forma também, digamos assim, de agradecimento
por ter recebido um conteúdo gratuito da sua parte. Segundo ponto, se você não é inscrito no meu canal ainda, mas você precisa melhorar os resultados da sua clínica, a sua clínica não está conseguindo crescer como você queria, você está estagnado, não consegue vender mais, está com dificuldade de captar pacientes, se inscreva no meu canal, porque semanalmente eu entrego essas aulas aqui de forma ao vivo, de forma gratuita, para que você possa justamente melhorar, destravar todo esse potencial de crescimento da sua clínica. Então, inscreva-se no canal, porque dessa forma você vai ser avisado em primeira mão desses conteúdos que vão acontecer. Eles sempre acontecem nas terças-feiras, às 10 horas da manhã, e você vai ser avisado em primeira mão sobre quais vão ser esses conteúdos também. Então é muito importante que você esteja inscrito no canal para que você não perca nenhuma dessas aulas, porque isso vai fazer toda a diferença aí na sua jornada rumo ao destravar o potencial de crescimento que a sua clínica tem, tá? Se você quiser acessar também esse material que eu te mostrei aqui na aula, ali no segundo link da descrição do vídeo, então vai ter o primeiro link ali para agendar um diagnóstico estratégico da sua clínica comigo, o segundo link é para você ter acesso a esse material, então clique nesse link que a partir dali você vai conseguir ter acesso a esse material. Essa aula é uma aula que ela não vai ficar disponível para sempre, então, eu quero consultar aquela aula do Bruno lá, o que ele falou exatamente, o que ele escreveu, enfim, mas fui procurar a aula, não encontrei. Você vai ter salvo, você pode até criar uma pasta aí no seu computador, ou enfim, aonde quer que seja, você pode criar uma pasta, aulas Lives Ace, por exemplo, e aí colocando, porque toda aula eu disponibilizo isso que eu estou escrevendo aqui para vocês, então vocês podem também fazer o download disso que a gente conversou aqui, e aí vão ter acesso a todas essas ideias, esses insights que eu trago aqui para vocês, todos esses passo a passo que eu trago aqui para vocês, para sempre, né? Certo, pessoal? Fechou? Então, recados dados, espero aí que tenham gostado bastante dessa live e nos vemos na terça-feira que vem, às 10 horas da manhã, em mais uma aula semanal, nossa 27ª aula semanal, tá bom? Um abraço!